Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, aqueles que nos acompanham pela Rádio Resplandecente Brasil, pelo YouTube, Instagram, pelo Facebook. Amém, igreja? Que o Senhor venha falar tremendamente no seu coração essa noite. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua palavra em 1 Pedro, capítulo 5. Deixa aberto aí, 1 Pedro, capítulo 5. Amém, igreja? Na Bíblia relata de um inimigo, né? De um inimigo, o diabo. E esse inimigo, igreja, ele tem um propósito nessa terra, que é levar a quantidade de almas para o inferno, a quantidade que ele, muito mais do que você imagina, é o propósito dele. Ele quer arrastar o ser humano para o inferno. E não importa as artimanhas que ele usa, ele vai tentar te tirar da presença de Deus. E o nosso inimigo, que é o diabo, que é Satanás, ele não cansa, porque ele não tem esse corpo de matéria física aqui. Ele é espírito. Então, as artimanhas dele vão ser espirituais, porque você não enxerga o maligno. Com seus olhos naturais, você não enxerga ele. Quem está compreendendo isso aqui? Então, eu vou falar para você que está aí há mais de 5, há mais de 2, há mais de 1, há mais de 10 anos, convertido na presença de Deus e que se acha firme o suficiente para não orar, para não jejuar e para não buscar de Deus. Eu vou falar para você, crente que não ora, crente que não busca, crente que não jejua, crente que não esvazia de si mesmo, a tendência dele é cair. E se você cai, a sua tendência é ir para o inferno. 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 6. Amém? Abram aí que eu vou esperar. 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em todo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Igual a música que a Ludmila cantou, amém? Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Amém, igreja? Aqui a Bíblia diz que o seu adversário, o diabo, fica ao derredor, rugindo como um leão, para devorar. Amados, o que a palavra de Deus está falando, que o diabo fica ao seu derredor, rugindo como um leão, esperando uma oportunidade para te derrubar, para te devorar, para que a sua alma não tenha a salvação eterna. E ele não vai brincar, e ele não vai descansar, e ele vai ser insistente para conseguir tirar você da presença de Deus. Mas aqui, no início, ele fala, a palavra de Deus fala assim: humilhai-vos a Deus. Muitas das vezes a nossa soberba, a soberba daquele que se acha convertido o suficiente para julgar um irmão que está pecando, para ser desobediente, a falta de humildade no nosso meio nos tira a presença de Deus. Porque o nosso Deus resiste aos soberbos. Quem está entendendo isso aqui? Se você tem sido uma pessoa soberba diante de Deus, diante das pessoas que têm orado por você, diante dos seus irmãos, se você tem se achado superior, você tem que se autoavaliar
e começar a esvaziar de si mesmo, se humilhar na presença de Deus, porque Ele é o único que pode livrar você da cilada do maligno. O único. E aqui a palavra fala que Ele ruge como um leão. E como que Ele vai rugir como um leão, sem que você perceba? Rugir fala de som, de voz, né? A voz do leão é o rugir dele, né? E o maligno, ele vai lançar setas, falando na sua mente, para que você não seja firme. E ele vai ser astuto, como a serpente. Devagarzinho ele vai ali na mente do cristão. Por isso que no início dessa palavra eu falei para você que libertação é para crente. Porque não importa a idade que você se converta, o maligno vai estar rugindo como um leão ao redor da sua vida para te tragar. Fala misericórdia. Né? Nesse momento você não fala amém não, tá, igreja? Sabe por quê? A palavra diz que ele fica. Mas você pode se revestir na força do poder de Deus, assim como no início desse versículo eu li para você. Sendo obediente àquele que é o único que pode tirar você das ciladas do maligno. Revestindo na força, no poder do Senhor. O maligno, ele só traga aquele que dá brecha para ele. Ele só traga quem dá brecha. Aquele que não dá brecha para o Senhor, mas dá brecha para as concupiscências da sua carne, para a sua vontade, para a sua soberba, para aquilo que te atrapalha a se achegar ao Senhor. A única coisa que pode afastar você do Senhor se chama pecado. Quem sabe disso aqui? A única coisa. Mesmo que Satanás fica rugindo ao seu derredor, esperando uma estratégia, lançando uma estratégia para te tirar da presença de Deus. Se você estiver firme na presença do Senhor, orando, jejuando, buscando, lendo a palavra, conhecendo o que é de Deus, obedecendo a palavra, o maligno não pode tirar você da presença de Deus, a não ser que você estiver num estado de pecado. O pecado afasta você da presença do Senhor. Porque quando um homem ou uma mulher de Deus está em pecado, ela está tão tendenciosa à carne que ela não ouve a voz do Espírito de Deus. Não há espaço para o Espírito de Deus falar com ela quando ela está em estado de pecado ali na concupiscência da sua carne. E a concupiscência da sua carne, eu não sei quantos estavam aqui no domingo que o presbítero Vanderlei estava dando exemplo de pecado. Quem estava aqui? Palavra maravilhosa, né? Ali a palavra de Deus, ele leu para nós que não existe divergências entre tipos de pecados. A carne, ela fala. O espírito do maligno vem falando na sua mente, mas não te obriga a fazer a vontade da sua carne. O maligno não vai ali matar alguém. Ele vai ali soprar na mente daquela pessoa. Eu estou irado e eu vou matar alguém. Mas cabe à pessoa se dominar. Amém, igreja? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas é necessário que você esteja em Cristo Jesus. Você precisa estar em Cristo para que você seja mais que vencedor. Numa luta, é preciso jogar, é preciso lutar para que haja um vencedor. Mas para aqueles que estão em Cristo, o resultado é mesmo, ele antecede a luta. O resultado de vitória antecede a luta. Você não precisa lutar quando você está em Cristo. O resultado ele já vem antecedendo a essa luta. O resultado de vitória, de ser mais que vencedor. Amém, igreja? Eu gostaria que você abrisse ali em Tiago. Você volta um livro aí, Tiago 4.
4. Todos abriram? A partir do versículo 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, igreja? O Senhor está falando aqui que Deus resiste os soberbos. Porque os soberbos, eles são pessoas insubmissas a Deus. Eles são insubmissas a Deus. Eles têm a dificuldade de ordenança. Eles têm dificuldade de enxergar que alguém é líder acima deles. Ele tem dificuldade de enxergar que Deus é soberano, que a soberania de Deus está sobre a vida dele. Ah, Marene, mas eu não sou assim não. Às vezes eu sou desobediente nisso, mas para Deus eu sou obediente. Meus amados, não engane. Não engane. Se você não consegue ser obediente ao seu líder que está aqui, que você enxerga, você jamais conseguirá ser obediente a Deus. A liderança física é um teste para que você seja aprovado e obediente ao Senhor. Quantos estão entendendo? O Senhor fala: sujeitais a liderança que eu constituí. Se você tem algum líder, seja obediente ali. Se você tem enxergado em você soberba, começa agora a arrepender deste pecado. Porque o maligno, ele estava no céu e ele sentiu inveja da soberania de Deus. Ele estava ali e ele queria usurpar o lugar do Senhor. E começou assim, na desobediência, invejando o poder, querendo ser maior do que Deus, querendo ser melhor do que Deus. E Deus resistiu o maligno. Resistiu o maligno, expulsou ele de lá, porque o Senhor não aceita rebeldia, nem no meio da igreja, nem no céu. Amém, igreja? Assim é o nosso Deus e Ele jamais vai mudar. Então, quando eu vejo, eu mesma, quando vem uma seta do maligno, que eu resisto a uma ordem da minha liderança, eu falo: aqui não, Satanás. Aqui não. Eu posso dentro de mim estar ali, ó, não quero fazer isso que eu falo, eu vou fazer, porque se é o meu líder que ordenou, eu não tenho que questionar. Às vezes eu não quero fazer. Quantos já sentiu isso aí? Às vezes eu não quero fazer. Só que o meu amor por Deus é muito maior. E aí eu falo assim: Satanás, sai da minha mente agora em nome de Jesus. Sai da minha mente. Porque o obediente tem isso aqui, ó, uma intimidade com Deus. Uma intimidade com Deus. Não adianta você de boca para fora falar que vai fazer e lá no seu íntimo você não faz. Não adianta, igreja. Porque o Deus que enxerga tudo está vendo, está te observando. E o maligno, o acusador que acusa você de dia e de noite também está ali ao redor para observar e enxergar em você uma brecha, para atuar e derrubar você no seu ministério, derrubar você na sua casa, derrubar naquele degrau que você quer seguir. Muitas das vezes você sente vontade de desistir, igreja, de desistir. Por quê? Porque o maligno fala para você que é difícil alcançar aquilo ali, que você não vai conseguir, porque ele é mentiroso. Ele mente. E as mentiras do maligno é na sua mente para que você não alcance um degrau a mais, para que você não alcance o que Deus tem para você, o que Deus tem sobre a sua vida. Quantas mulheres perdem as suas bênçãos nos seus casamentos porque ela é insubmissa? E Deus falou assim: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, né?
E às vezes elas querem ser melhores do que o esposo dela. E não faz nada daquilo que Deus ordenou. E aí ela perde a sua bênção. Perde um homem de Deus. Perde um casamento abençoado. Por causa da sua arrogância. Por causa da sua soberba. Não seja soberbo todos os dias. Todos os dias. Esse é um sentimento que se infiltra dentro da igreja, que se infiltra dentro do corpo de obreiros, se infiltra dentro da liderança, para derrubar homens e mulheres de Deus que querem compromisso com o Senhor. A árvore que é infrutífera, o maligno não fica ali, não. Mas a pessoa que tem frutos, o maligno quer derrubar. Quantos estão entendendo? Igreja, você que está aí, que tem muitos anos, que está nesse ministério, tem muitos anos que é convertido, ou está em outro ministério, mas que a sua mente tem sido guerreada, tem sido flertada pela voz do maligno, que você não consegue, que você não faz, que você não é, que você não vai alcançar, que você é perdedor. Comece a entender que a humildade é o sentimento que você tem que ter dentro do seu coração para você alcançar um degrau a mais em Deus. Para você crescer, você precisa ser humilde. Para você ser um líder, você tem que ser um bom servo. Você que não é um bom servo, você não consegue liderar os seus liderados com excelência. Você precisa ter no seu coração o Espírito de Deus, para que você seja revestido, para que você venha lutar contra os dardos inflamados do maligno. Amém? É necessário esvaziar de si mesmo, para que Deus venha encher você. Onde o copo está cheio, não tem como mais transbordar de água viva. Se dentro de você estiver cheio de água suja, o Espírito de Deus não pode trazer água limpa aí, não. Porque vai estar cheio de água suja. É impossível jorrar água limpa e suja no mesmo lugar. Quantos estão entendendo? Isso é bíblico, igreja. Você que está aí, que está cheio de amargura, que está cheio de mágoa, que está cheio de soberba, cheio de achismo, achando que é superior, achando ser melhor do que o que está do seu lado, é necessário esvaziar da sua glória, para que a glória de Deus venha sobre você, para que o Espírito Santo venha te renovar. Para que você seja um vaso de honra, é necessário que o Espírito de Deus te molde, igreja. Molda você, tira as rachaduras, tira as feridas, tira as encrencas que está aí. Talvez a sua soberba tenha uma raiz lá no seu passado. Lá. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha tanta raiva do meu pai. Eu tinha raiva de como ele tratava a minha mãe e de como ele tratava alguns da nossa casa, principalmente eu, né? Mesmo amando ele, eu tinha um amor lá encoberto. Lá, tudo o que ele falava, eu queria fazer o contrário. E o meu pai era líder, era um homem de Deus na minha vida. Mas eu deixei o maligno mentir na minha cabeça, colocando mágoa em relação ao meu pai. E quando foi passando o tempo, eu via que eu tinha uma dificuldade de obedecer nesse quesito liderança. E o Senhor foi, pastor Carlos foi muito usado nisso. Eu honro a vida dele por isso. Porque ele me deixava no meu lugarzinho, onde eu tinha que estar, lá embaixinho. Onde o meu ego estava ali, e ele, está lá. E Deus usou para a honra e glória de Deus. Com a pastora, como ela me amava muito, eu já tinha menos dificuldade. Mas eu vou falar uma coisa para você. O maligno sabe das suas fraquezas. É ali que ele vai querer atuar.
Ele sabe das suas fraquezas. Ele sabe onde é as suas falhas, onde você tem dificuldade. E Ele vai tentar te barrar. Não importa a quantidade de tempo que você tenha na presença de Deus. Ele vai querer tirar você da presença do Senhor. Ele é incansável. Então, igreja, você tem que ser revestido na força de Deus, no Espírito Santo de Deus. Para que o Espírito Santo de Deus te proporcione uma força para ser incansável na presença de Deus. Para ser incansável. A presença de Deus, você tem que ter sede dela. Sede, dia e noite. De se alimentar da presença, se alimentar, ser revestido das armaduras de Deus. Ser revestido na força do poder do Senhor. Que aí você vai enxergar onde é a cilada do maligno na sua mente. Amém? Para terminar aqui, vai em Efésios. Efésios. Nós vamos ler acerca de revestimento, amém, igreja? Capítulo 6. Osmarene, mas se o maligno é incansável, como que eu faço para vencer ele? Como que eu faço? Ele é incansável e às vezes eu estou cansado, né? Às vezes o seu corpo está cansado, mas o seu espírito não precisa estar cansado. O seu espírito ele tem que estar forte. Até eu falei para a pastora, a gente não tem descanso. Ela falou assim, mas você gosta de estar em todo lugar, você que quer. Eu falei, sim, mas às vezes o corpo cansa. Mas o meu espírito não cansa da presença de Deus. Eu quero, eu sinto falta, eu sinto o quê? A ausência de Deus na minha vida é como se o ar me faltasse. Então, aqui, 6. A partir do versículo 10, amém? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Então, a única forma de você estar fortalecido contra as astutas ciladas do maligno na sua mente, nos seus comportamentos, se chama a armadura de Deus. E a armadura de Deus, você só consegue ela com uma vida íntima com o Senhor. É orando, é buscando em todo o tempo. Amém? Vai aí no versículo um pouquinho mais à frente, que fala assim, a partir do 17 aí, Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Todos os santos aqui, não é aqueles santos de madeira, não. Santos é a palavra separado. É quando você ora um para o outro, pelos seus irmãos. Amém, igreja? Isso é a palavra santo. Então, para você estar firme, você precisa revestir, orando o tempo todo. Quem aí tem preguiça de orar? Ninguém vai assumir, não? Se você tem preguiça de olhar, você está um crente com defeito. Um crente com defeito, sujeito aos dardos do maligno na sua mente, sujeito a pecar, sujeito a falhar. Você precisa criar uma vida, uma rotina, orando, lendo a palavra de Deus, se revestindo na força, no poder de Deus. Essa é o único jeito de você vencer o maligno. Amém, igreja? Essa é a palavra que o Espírito Santo tem para você. Que você
seja revestido no Espírito e seja uma pessoa incansável na presença de Deus. Incansável. Que seja aquele que enxerga os dados do maligno e você mesmo levante a sua mão e ora para que Deus venha te revestir e para que o marido venha bater em retirada na sua vida. Sabe por quê? Uma igreja que ora, as portas do inferno não prevalecem. A gente não leu lá? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Igreja, o que é resistir? O que é resistir o diabo? Osmarena, não sei o que é resistir, não. Você resiste o diabo quando você faz as coisas do Senhor. Tá? A resistência é assim, ó, evitar o pecado, evitar as ciladas do maligno na sua vida. É quando você vê que algo não está coerente, algo não está congruente com o que Deus quer para você. Não é coerente que eu minta e eu vou e resisto. Não vou mentir mais. Eu não quero mais esse vício na minha vida. Eu vou e paro de praticar aquele vício. Eu não vou mais trair o meu amigo, eu não vou mais furtar na empresa que eu trabalho. Eu não vou mais falar da vida dos outros. Eu não vou mais fazer fofoca no corpo de obreiros. Aqui nessa igreja não tem isso não, né, pastora? Aqui não tem não, viu, gente? É quando você olha para o próximo e começa a ser melhor. É isso. Resistir o maligno. Não fazer aquilo que ele quer. E quando você passar a fazer o que Deus quer, a presença de Deus vai ser tão forte na sua vida, tão forte a luz do Senhor, que o inimigo não pode resistir na sua vida. Ele cai por terra, porque ele não consegue estar onde tem luz. Amém, igreja? As trevas têm que cair. Não há comunhão entre trevas e luz. Então, quando eu me revisto na força, no poder do Senhor, as trevas saem. O inimigo não tem como ficar na minha vida. Amém, igreja? Aplauda o Senhor bem forte para o nosso Deus. Fica de pé. Essa é a palavra que o Senhor tinha para você. Seja firme na força do poder do Senhor. Seja humilde. Resista a soberba no seu coração. Resista o mal na sua mente. E seja cheio do Espírito de Deus. Amém? Eu gostaria de orar com você que está em casa. Você que está aí nos assistindo. Se é uma pessoa passando por tribulação, que não acredita mais em si mesmo, que não acredita na força do poder do Senhor, que está sem esperança, compartilhe esse vídeo, igreja. Compartilhe esse vídeo. Vocês que vão receber no grupo, as pessoas estão sofrendo, precisando de Jesus, de uma palavra de conforto, precisando ser cheio do Espírito de Deus. Levante as suas mãos, coloque a mão uma em cima e uma no seu coração e vamos orar. Pai, soberano e eterno Deus, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor. Nós nos humilhamos agora diante da Tua presença para Te pedir perdão pelas nossas falhas, os nossos pecados. Toda vez que a soberba tomou conta do nosso coração, nos perdoe, Deus. Enche os nossos corações da Tua presença. Manifesta o Teu poder sobre nós. Venha nos revestir na força, no poder do Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Guarda as nossas mentes. Manifesta o Seu poder sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos vocês.